O Brasil está em sétimo lugar em número de assassinatos entre 100 países avaliados. Em 2012, foi registrado um aumento de 13% no número de homicídios em relação a 2002. O percentual é superior ao crescimento da população no período, que foi de 11%. As principais vítimas são jovens do sexo masculino e negros. Os dados são do Mapa da Violência, elaborado pelo sociólogo Júlio Jacobo Weiselfis, com base no Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde. Para discutir esses números e possíveis soluções para o problema, o Cidadania conversa agora com Fábio Eon, oficial de Programas em Ciências Humanas e Sociais da Unesco, órgão das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A Unesco tem uma ação chamada Cultura da Paz. Fábio, desde já agradeço a sua presença aqui no programa. Em que consiste essa iniciativa chamada Cultura da Paz? Antônio, eu que agradeço o convite. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho do que é a Unesco como agência da ONU para o tema, né? A Unesco é um organismo das Nações Unidas que é intergovernamental, composto por 195 países, entre eles o Brasil, que foi um dos primeiros países a aderir à Unesco. E é fundamentalmente uma agência promotora da paz. Ela promove a paz através da realização de direitos básicos como educação, ciência e cultura, que são áreas do nosso mandato como braço da ONU, mas tem na paz o seu cerne, sua missão mais precípua, né? Tanto é que faz parte do ato constitutivo da Unesco, né? Quando a Unesco foi criada em 1945, o ato constitutivo da Unesco abre com a seguinte frase, que eu acho que é muito bonita, que se a guerra nasce na mente dos homens, é na mente dos homens que devem ser construídas os alicerces da paz. Desde então, o Unesco tem trabalhado esse ideário de cultura de paz. Esse ideário ganhou mais força entre o ano 2000 e 2010. As Nações Unidas decretaram a década internacional de cultura de paz e reuniu um grupo de ex-laureados pelo Prêmio Nobel da Paz para redigirem um manifesto pela paz. O que seria o ideário, um consenso sobre cultura de paz? Esse manifesto, que ficou conhecido como Manifesto 2000, rodou o mundo, teve mais de 75 milhões de assinaturas, de adesões, mas ele não chegou a definir um conceito claro, acadêmico ou preciso sobre o que é cultura de paz. Ainda é um conceito muito intuitivo, né? Mas não é a simples ausência de guerra, não é apenas a rejeição à violência, mas é o exercício diário da tolerância, do respeito à diversidade. Eu costumo brincar, eu sou residente aqui em Brasília, moro em Brasília, um dia desses eu passando aqui em Brasília, em um viaduto eu vi um grafite dizendo Brasília precisa de cultura de paz. O que demonstra que é um conceito muito intuitivo, né, Antônio? A gente vê que é um conceito que as pessoas desejam sem necessariamente precisar em palavras, né? Mas na visão da Unesco é um conceito que está intrinsecamente ligado à educação, né? Ao mesmo tempo que a Unesco criou essa comissão para trabalhar a ideia de cultura de paz, em paralelo, em 92, a Unesco também criou uma comissão que visava definir o que seria educação para o século XXI. Né? Essa definição foi cunhada pelo então presidente da Comissão Europeia, o ministro Jacques Delors, que ele definiu que a educação precisava de 4 pilares, né? Aprender a ser, aprender a desenvolver nossa individualidade, aprender a fazer, ou seja, o ensino não pode estar dissociado da prática, aprender a viver juntos, que era o último pilar, que é justamente a relação direta com a ideia de cultura de paz. Por que eu falo isso? Conviver juntos é um exercício difícil, né? A gente sabe que não é fácil, e justamente a ideia de convivência está ligada à ideia de cultura de paz na visão da Unesco. Agora, essa cultura de paz, de que maneira, no tocante a esse aspecto, ou seja, a problemática da violência, né? Ou seja, quais são as iniciativas que a Unesco apoia aqui no Brasil, se a Unesco trabalha com o governo federal e os governos estaduais e municipais no sentido de reduzir essa violência? Antônio, você bem definiu, você citou os dados do mapa da violência, fundamentalmente é um problema que tem afetado a juventude brasileira, infelizmente, né? Se a gente pega os dados do mapa da violência, a gente vê que por ano o Brasil perde 50 mil pessoas vítimas de homicídios, que é um número inaceitável para qualquer padrão do mundo, né? E esse número se torna mais triste ainda se a gente for fazer um corte de idade, né? Desses 50 mil homicídios, metade desse número afeta a população jovem.
E mais grave ainda se a gente pega que desse corte etário da juventude brasileira, 70% desses homicídios afetam a juventude negra, né? Mais particularmente jovens negros, né? Entre 20 e 25 anos. Ou seja, a gente tem perdido um contingente populacional no auge da sua idade produtiva, né? Um número totalmente inaceitável para qualquer padrão do mundo. Então, a Unesco tem trabalhado programas que associem a valorização da juventude, que deem ao jovem um papel de protagonista e que trabalhem também a educação. O programa talvez mais emblemático da Unesco, que hoje se tornou uma política federal, é hoje a Escola Aberta. O Júlio, que você citou, que é o autor do Mapa da Violência, nos anos 2000 e 2001, a Unesco botou muito esse tema em pauta, a agenda de juventude, a agenda de violência, a agenda de cidadania. E, naquele momento, havíamos identificado como organização da ONU que a maior parte dos assassinatos que vitimavam jovens ocorriam no fim de semana, entre sexta-feira à noite e domingo. E perguntando aos jovens por que isso acontecia, descobrimos que principalmente pela falta de bens culturais, de acesso a lazer, à cultura, ao esporte. Então, desde então, desenvolvemos um projeto que na época se chamava Abrindo Espaços, que era justamente ofertar ao jovem oportunidades de lazer, cultura e entretenimento. Esse programa foi feito inicialmente em quartéis do Exército, em Pernambuco, que ofereciam gentilmente sua capacidade ociosa, quadra esportiva, auditórios, para que a comunidade pudesse usufruir desses bens públicos naquele momento. E depois, com mais sucesso, foi expandindo para as escolas públicas, né? Esse projeto se tornou uma política federal em 2004, com o nome Escola Aberta. É um projeto extremamente simples e conseguiu reduzir a violência do Brasil, pelo menos naquelas comunidades, no entorno daquelas escolas, de forma dramática, em 60%. Né? Muito dos crimes que ocorriam, que vitimizavam jovens, conseguiram ser reduzidos graças a essa interação da comunidade com a escola. A escola deixou de ser um espaço-endereço e começou a ser um locus privilegiado para os pais, para os alunos e para as famílias que puderam usufruir daquele espaço durante os fins de semana. Então, existem soluções práticas, simples para serem implementadas, né? Não é tarefa fácil, a violência é um fenômeno que é multifacetado, envolve educação, envolve civilidade, envolve cultura, mas a Unesco confia plenamente que a educação é, principalmente, a principal solução, a principal ferramenta para corrigir isso. Eu sempre lembro uma frase do Victor Hugo que diz que quando você abre uma escola, você fecha uma prisão. Então, é um pouco da nossa filosofia até hoje, tentar estimular que o governo federal e os diferentes níveis de governo trabalhem a educação como uma forma de coibir esses índices. Agora, como nós ressaltamos no mapa da violência, e essa violência, quer dizer, quem engrossa essas estatísticas são os jovens, né? Como a Unesco avalia os programas governamentais, eu digo nas três esferas, federal, estaduais e municipais, se existem políticas voltadas para a juventude que sejam políticas multidisciplinares, enfim? Antônio, existe muito a se realizar, a fazer, mas eu acho que o governo federal tem dado um salto muito grande nos últimos anos. Claro que nada é perfeito, mas eu acho que o simples fato de criar uma Secretaria Nacional de Juventude em 2005, atrelada à Secretaria-Geral da Presidência, ilustra um desejo do Estado de tentar abordar esse problema de frente. Como você citava o mapa da violência, é uma imagem que nos choca muito, né? Tanto tem se falado de recentes tragédias aéreas, né, que a gente tem acompanhado. Se a gente pegar o número absoluto de mortos que são jovens negros no Brasil, a gente chega a um número de 3 aviões por semana. Esse é um número inaceitável que a gente precisa tentar reverter. Então, o governo federal tem trabalhado políticas holísticas para a juventude negra. Recentemente lançou um programa que é o Juventude Viva, que é um programa ambicioso para tentar trabalhar e frear esses números, esses índices, né? E tem tentado trabalhar de forma interministerial, aliando ações de governo na área da educação, na área de cultura, como os pontos de cultura, como a universalização do ensino, que é uma preocupação, uma bandeira da Unesco. Mas é claro que esse fenômeno não é revertido da noite para o dia, é um processo, é toda uma trajetória.
que precisa ser trabalhada. Mas eu acho que a Unesco está muito otimista em relação a isso. Esse problema está sendo enfrentado de forma corajosa pelo governo federal. E, do nosso ponto de vista, eu acho que a grande bandeira que é sempre defendida pela Unesco é a educação para todos, né? Uma educação para todos e de qualidade. Então, nesse sentido, acho que o Brasil avançou muito na universalização do ensino. Felizmente, hoje a gente tem quase todas as crianças brasileiras na escola. Não quer dizer necessariamente... Só te interromper, me parece que também uma das soluções apontadas para o problema da violência que atinge a juventude... Sim. É que o ensino integral no Brasil ainda ou seja, pouco difundido, né, apesar de todos os esforços, né? A Unesco, o que pensa disso? Essa é uma bandeira também da Unesco, né? É uma bandeira de grandes educadores brasileiros, como Paulo Freire, Anísio Teixeira, né? A gente entende que os recursos públicos são escassos ainda nessa área, mas o Brasil tem avançado também nesse sentido. Eu acho que em outros países a Unesco sempre defendeu esse modelo e vai continuar defendendo. Tá. E que outras... A Unesco apoia financeiramente também, se for o caso, ONGs, ou seja, organizações não governamentais que trabalham com a juventude? Sim, Antônio. A gente, menos do que a gente gostaria, de fato, mas a Unesco trabalha com dois tipos de recursos. Recursos são próprios da Unesco, contribuições dos países membros da Unesco, entre elas o Brasil. Esse programa é centralizado na sede da Unesco, que fica em Paris, e distribuído para as várias unidades da Unesco, entre elas o escritório da Unesco do Brasil, que é um escritório nacional, que tem um mandato sobre o Brasil todo. E a gente também tem escritórios que têm um mandato regional, como em Montevidéu, em Quito, etc. E também trabalhamos com várias esferas de governo e também academia e setor privado. Então, aqui no Brasil, trabalhamos com praticamente toda a gama de atores que você imaginar. Trabalhamos com o governo federal, com governos estaduais, municípios e também com ONGs, ou seja, o terceiro setor. Financiamento para projetos é muito escasso do ponto de vista da Unesco, mas temos programas, sim, entre eles talvez o mais conhecido seja o Criança Esperança, que é um programa anual e que, através desse programa, a gente consegue financiar pelo menos 100 projetos a cada ano voltados à infância e adolescência. E como é que a Unesco avalia também, com base nesse mapa da violência, a tendência de que a criminalidade, esses homicídios, a violência, tem se deslocado das metrópoles para o interior, o que não era uma tendência de décadas atrás? É preocupante, né? É também um tema que a Unesco tem se debruçado nos últimos anos, demonstra um pouco o modelo de desenvolvimento do país, né? Essa crescente urbanização do país que pensou em concentrar os serviços públicos nas grandes cidades, né? Eu acho que um grande gargalo nacional, e não é uma exclusividade do Brasil, é justamente a educação rural, a educação do campo, né? Então, o governo federal tem tentado implementar, através do Ministério da Educação, do MEC, alguns programas nessa área, mas você disse com muita propriedade, realmente a violência tem migrado para o campo cada vez mais, de forma acentuada. É um fenômeno que o Brasil ainda está tentando... associado também ao avanço da droga, principalmente o crack. Exatamente. Né? A Unesco tem se debruçado sobre esse problema? A gente tem abordado esse tema diante dessa divisão de trabalho das agências da ONU, né, que cada uma tem um mandato específico, um mandato técnico. A gente aborda muito mais a questão da juventude e da educação. Na questão das drogas, especificamente do crack, que você mencionou, existe uma outra agência da ONU, que é o UNODC, que é a agência da ONU para crimes e drogas, que tem todo um trabalho, toda uma trajetória nessa área e trabalha esse tema com muito mais propriedade do que a Unesco. Tem produzido estudos, inclusive mapas nacionais e globais sobre como anda o avanço do crime e do tráfico ilícito de drogas, né? A Unesco, há algum tempo atrás, ela elaborava esse mapa da violência. Por que essa iniciativa foi abandonada? Ela não foi... Bom, o tema da violência não foi abandonado pela Unesco, né? Eu digo o mapa, o mapa, sim. A elaboração das estatísticas. A elaboração das estatísticas, claro. O que aconteceu foi que, acho que em meados de 2004, 2005, a Unesco contava com uma unidade de pesquisa aqui em Brasília, no nosso escritório. Infelizmente, essa unidade foi desmontada.
Perdemos alguns quadros da Unesco naquela época, entre eles o próprio Júlio Jacobo, que é um pesquisador renomado e que a gente lamenta muito que por razões puramente pessoais e não profissionais saiu do nosso escritório. E a metodologia, toda a publicação, a própria autoria do estudo era dele, né? Então ele levou esse livro com ele, esses estudos, e continua essa série histórica, né? Mas isso não quer dizer que a Unesco não tenha trabalhado do tema, né? Eu até convido os telespectadores do seu programa a visitarem o site da Unesco, www.unesco.org.br, e lá podem obter de forma gratuita todas as publicações da Unesco são de domínio público, e ainda seguimos publicando muito sobre direitos humanos, violência e juventude. Então, o tema não saiu da nossa pauta, da nossa agenda, apenas não publicamos mais o mapa da violência, mas apoiamos o Júlio continuamente. O Júlio ainda é um grande parceiro nosso e acompanhamos com muita atenção o que ele tem feito. E ele se baseia em dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde. Esse dado é confiável? A Unesco trabalhava com ele antes também, enfim? Sim, a metodologia de cálculo dele continua a mesma, né? O mapa da violência usa dados oficiais do governo brasileiro, né? Então, em nenhum momento ele comete uma leviandade de usar dados que não sejam oficiais. E essa é a política, inclusive, das Nações Unidas, né? A Unesco, inclusive, tem um relatório que é muito conhecido, que é o Relatório de Educação para Todos, que lançamos todos os anos, né? E esse relatório usa dados, inclusive, do MEC e do INEP. Assim como ontem, por exemplo, foi lançado o relatório de desenvolvimento humano, também da ONU, que usa dados do governo federal, particularmente do IBGE. Então, é política das Nações Unidas trabalhar com dados oficiais governamentais. Estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a sua presença aqui, mas espero tê-lo em outras oportunidades aqui no Cidadania. Antônio, eu que agradeço em nome da equipe da Unesco. Obrigado. Obrigado. O Cidadania conversou com Fábio Eon, oficial de programas em Ciências Humanas e Sociais da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. O tema foi a violência que atinge principalmente jovens negros no Brasil. Não esqueça de mandar críticas e sugestões. Ligue para o Alô Senado, o telefone aparece aí na telinha. Ou acesse www.senado.leg.br/TV para também baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pelo carinho e até o próximo Cidadania.